Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos desvendar as profundezas de um nome que, por si só, evoca imagens de terror e desespero: Bedlam. Prepare-se para uma viagem sombria através do tempo, uma incursão nas entranhas de uma instituição que se tornou sinônimo de loucura, crueldade e o lado mais obscuro da compaixão humana. Não estamos falando de um conto de fadas gótico, mas de um lugar onde a linha entre a sanidade e a insanidade era borrada não apenas pelos pacientes, mas também por aqueles encarregados de cuidá-los. Sinta o cheiro de mofo e desespero que ainda parece pairar sobre as ruínas da memória deste local. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. E já que estamos aqui, por que não nos diz de onde você está assistindo e qual é a hora local? Adoraria saber de que canto do mundo você está sintonizando para esta experiência. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você se encontra subitamente transportado para o ano de 1247, em uma Londres que mal reconheceria. A cidade, já fervilhante, mas ainda com uma aura medieval, estava prestes a testemunhar o nascimento de uma instituição que ecoaria através dos séculos, não por sua benevolência, mas por sua infâmia. É neste ano que a Ordem de São João de Belém, Bethlehem, daí a origem do nome Bedlam, estabeleceu um priorado que, com o tempo, evoluiria para o primeiro hospital psiquiátrico da Europa. Originalmente, a intenção era nobre, ou pelo menos assim parecia na superfície: prover abrigo e cuidado para os doentes da mente. Imagine o cenário: uma Londres em crescimento, onde a pobreza, a doença e a instabilidade social eram companheiras constantes. A necessidade de um lugar para os que não se encaixavam, os que pareciam perdidos em suas próprias mentes, era crescente. O priorado de St. Mary of Bethlehem, como era formalmente conhecido, começou sua existência não como um hospício para loucos, mas como um hospital geral, que incluía uma pequena ala para pessoas com problemas de saúde mental. As primeiras menções de Bedlam, cuidando especificamente de lunáticos, surgem por volta de 1403. Naquele tempo, a compreensão da doença mental era, para dizer o mínimo, rudimentar. Acreditava-se que a loucura poderia ser causada por possessão demoníaca, desequilíbrios humorais, como a teoria dos 4 humores, ou até mesmo por influências astrológicas. O tratamento, se é que se podia chamar assim, era uma mistura de orações, purgas e, em casos mais extremos, exorcismos. Você pode quase sentir o cheiro de incenso misturado com o suor e o medo que permeavam os corredores, uma atmosfera pesada e carregada. A localização original de Bedlam, na paróquia de St. Botolph, St. Bishopsgate, era um local movimentado, mas a instituição em si ficava em uma área que, com o tempo, se tornaria cada vez mais degradada. Os recursos eram escassos e o apoio da coroa era intermitente. Os pacientes que ali chegavam eram frequentemente os mais pobres, os que não tinham família ou recursos para cuidar de si mesmos. Para eles, Bedlam era, de certa forma, a última parada, um lugar onde seriam confinados longe da sociedade, talvez para o seu próprio bem, ou talvez para o bem da sociedade que não sabia como lidar com eles. As primeiras instalações eram simples, talvez até rudimentares. Não havia celas acolchoadas ou terapias sofisticadas. Pense em quartos apertados, com pouca luz e ventilação, onde os gritos e lamentos dos pacientes podiam ser ouvidos por toda parte. A ideia de tratamento era mais sobre custódia do que cura. Os pacientes eram amarrados, acorrentados ou contidos de outras formas, não tanto por maldade, mas por uma profunda ignorância sobre a natureza da doença mental. Há um debate acadêmico sutil sobre se a falta de recursos era o principal impulsionador das práticas cruéis ou se era a própria mentalidade da época que as permitia.
É como se a própria estrutura do edifício fosse um reflexo do entendimento limitado da mente humana naqueles séculos. Com o passar do tempo, a reputação de Bedlam começou a crescer, mas não de uma forma positiva. A instituição, que deveria ser um refúgio, tornou-se gradualmente um lugar de temor e fascínio mórbido. A população de pacientes aumentava constantemente, superando a capacidade do hospital e exacerbando as condições precárias. A transição de um hospital geral para um foco exclusivo em doenças mentais foi gradual, impulsionada pela crescente necessidade e pela falta de outras alternativas. É um fato histórico amplamente conhecido que até o século XVII, Bedlam já era o principal e muitas vezes o único asilo público para lunáticos na Inglaterra. As paredes de pedra e os portões de ferro de Bedlam começaram a testemunhar uma rotina diária de sofrimento e confinamento. O ar era pesado com o cheiro de urina, excrementos e corpos não lavados. Uma mistura nauseabunda que se tornaria uma característica constante da experiência de Bedlam. Você pode quase sentir o cheiro pungente, um lembrete vívido da realidade que aguardava aqueles que eram considerados loucos. A escuridão permeava os corredores e os sons de correntes arrastando e gemidos distantes eram a trilha sonora constante. A fundação de Bedlam é um marco sombrio na história da saúde mental. Um testamento de como a sociedade primitiva lidava com aqueles que não se encaixavam em suas normas. Não havia compaixão em sua forma moderna, apenas a necessidade de segregação. E assim, de um humilde priorado, nasceu o infame asilo, que se tornaria a personificação da loucura e do desespero. Um lugar onde a mente humana era quebrada e as almas eram perdidas, não apenas pela doença, mas pela própria instituição que deveria salvá-las. Emergindo do poço fétido de fundação de Bedlam, você agora sente o ar ficar mais frio, mas também mais público. Estamos nos movendo para um período em que a curiosidade mórbida se tornou uma atração lucrativa, transformando o sofrimento humano em espetáculo. Você se vê transportado para os séculos 17 e 18, uma era de iluminismo incipiente, mas também de uma ignorância chocante em relação à mente humana. É neste cenário que se consolidou a prática bizarra de permitir que o público visitasse Bedlam, não por compaixão, mas por mero entretenimento. Imagine-se caminhando por uma das ruas movimentadas de Londres, talvez perto de Moorfields, onde o segundo edifício de Bedlam seria construído mais tarde, em 1676. Você ouve o burburinho da cidade, os pregões dos vendedores, o tilintar dos cascos de cavalos nas ruas de paralelepípedos. Mas, ao se aproximar de Bedlam, um som diferente começa a se infiltrar no ar. Uma cacofonia de gritos, lamentos e risadas histéricas que ecoa das janelas grades. O cheiro de decomposição, sujeira e uma espécie de doença paira no ar, misturando-se com odores de esgoto e fumaça de carvão. Você sente um arrepio na espinha, não apenas pelo frio, mas pela premonição do que está prestes a testemunhar. Para entrar em Bedlam, era preciso pagar uma pequena taxa, um penny, talvez 2. Essa taxa contribuía para a manutenção do hospital, mas mais importante, transformava a miséria em um produto. É um fato histórico amplamente conhecido que a prática de permitir visitas públicas a asilos não era exclusiva de Bedlam, mas era em Bedlam que atingia seu ápice de notoriedade. As pessoas vinham em massa, famílias da alta sociedade em seus trajes finos, trabalhadores curiosos e até turistas de outras cidades. Você se imagina como um desses visitantes, com um misto de repulsa e fascínio, sentindo a adrenalina de estar em um lugar onde as regras da sociedade pareciam desabar. Ao passar pelos portões, a primeira coisa que o atinge é a visão. Pacientes acorrentados ou contidos em celas pequenas, alguns nus, outros em farrapos, exibindo comportamentos que variavam do catatônico ao violento.
Não havia privacidade nem dignidade. Eles eram o show. Você pode ouvir os murmúrios dos visitantes, alguns rindo, outros apontando, alguns chocados, mas poucos, se é que algum, com genuína empatia. As celas eram pouco mais do que jaulas com barras de ferro, e os pacientes eram frequentemente exibidos em vitrines para a melhor visualização. Lembra do cheiro de mofo e desespero que permeava os corredores do primeiro Bedlam? Aqui, ele se intensifica, misturado com o fedor de fezes e urina, uma trilha olfativa do sofrimento. A visitação não era apenas uma observação passiva. Os visitantes eram, em alguns casos, incentivados a interagir com os pacientes. Isso poderia significar provocá-los para obter uma reação, jogar objetos nas celas ou até mesmo tentar dialogar com eles, como se fossem animais de zoológico. A ideia de que a loucura era uma curiosidade, um desvio bizarro da norma, era predominante. Havia uma crença implícita de que os loucos eram menos do que humanos, ou pelo menos menos dignos de respeito. O debate acadêmico sutil sobre se essa prática era um reflexo da crueldade intrínseca da época ou uma tentativa desajeitada de financiar a instituição é complexo, mas o resultado final era o mesmo: humilhação e sofrimento. A cacofonia de sons em Bedlam era ensurdecedora. Os gritos e gemidos dos pacientes, misturados com o riso dos visitantes, o tilintar das correntes e o barulho dos guardas. É uma dissonância que ecoa em sua mente, um testemunho da desumanização que ocorria diariamente. Uma curiosidade incomum é que, em alguns relatos da época, os próprios pacientes desenvolviam personagens para os visitantes, talvez como uma forma de lidar com a situação, ou até mesmo de provocar reações que resultariam em alguma atenção ou migalha. Era uma forma perversa de interação, um teatro macabro, onde o sofrimento era o roteiro. Essa prática de espetacularização da doença mental continuou por quase 2 séculos, só sendo abolida por volta de 1770, quando as reformas começaram a ganhar alguma tração. Antes disso, no entanto, Bedlam era um destino popular para muitos londrinos, um lugar onde eles podiam se sentir superiores ou talvez apenas saciar sua curiosidade sobre os limites da mente humana. É como se a sociedade da época, incapaz de compreender ou tratar a doença mental, optasse por transformá-la em uma aberração, uma atração para o consumo público. A imagem de Bedlam como um zoológico humano foi amplamente difundida, não apenas por relatos de primeira mão, mas por artistas e escritores da época. Embora as representações pudessem ser exageradas, o cerne da verdade permanecia. Bedlam era um lugar de espetáculo e sofrimento. Você se pega olhando para as grades imaginárias, sentindo a repulsa e a tristeza de ver o quão baixo a humanidade pode chegar ao lidar com a vulnerabilidade. E o fedor, aquela mistura nauseabunda de corpos e desespero, permanece em sua memória. Um testemunho silencioso da crueldade permitida em nome da custódia. Ao sairmos do inferno público das visitas de Bedlam, onde o sofrimento era espetáculo, você é levado mais fundo nas entranhas da instituição, para a realidade visceral da vida diária dos internados. O ar, que já estava pesado com o fedor da desumanização, agora se torna quase sufocante, carregado com o cheiro persistente de urina, excrementos, vômito e corpos que não conheciam a água há semanas, talvez meses. É uma mistura nauseabunda que se agarra à sua garganta, um testemunho brutal das condições desumanas que os pacientes enfrentavam dia após dia. Imagine-se por um momento em uma das celas. Não há camas macias, lençóis limpos ou travesseiros. Em vez disso, você vê um chão de palha ou, nas melhores das hipóteses, um colchão fino e imundo, infestado de parasitas e encharcado de fluidos corporais. A luz do sol raramente penetrava as janelas grades, deixando os interiores em uma penumbra constante,
pontuada apenas pelo brilho fraco de lamparinas a óleo quando presentes. Você sente o frio cortante da pedra, a umidade que permeia tudo e a claustrofobia esmagadora de um espaço pequeno e insalubre. As paredes, se é que havia paredes, seriam sujas, talvez até com marcas de unhas de pacientes desesperados. A superlotação era um problema crônico em Bedlam, exacerbando as condições já deploráveis. Celas projetadas para uma pessoa abrigavam várias, forçando os pacientes a viver em proximidade sufocante, sem espaço para se mover, sem privacidade. A falta de higiene era endêmica. Banheiros eram inexistentes ou inadequados e a limpeza era uma raridade. Os pacientes eram frequentemente deixados em suas próprias excreções por longos períodos. Você pode quase sentir a coceira incessante na pele, a sensação de sujeira grudada, a humilhação de não ter controle sobre suas próprias funções corporais. É um fato histórico amplamente conhecido que a higiene era praticamente inexistente, contribuindo para a propagação de doenças e o sofrimento generalizado. A vestimenta dos pacientes era um reflexo direto de suas condições. Muitos estavam nus ou vestiam trapos sujos e rasgados, que ofereciam pouca proteção contra o frio ou a curiosidade mórbida dos visitantes. A ideia de que roupas limpas poderiam contribuir para a dignidade humana era completamente estranha à filosofia de Bedlam. A desnutrição era outra realidade sombria. A comida, quando oferecida, era de má qualidade e em pouca quantidade. Mal suficiente para sustentar a vida, mas certamente não para promover a saúde. O cheiro de mingau aguado e pão velho misturava-se com o fedor geral, criando uma experiência olfativa que você nunca esqueceria. O controle e a contenção eram a norma. Pacientes considerados violentos ou perigosos eram acorrentados a paredes ou camas, muitas vezes por longos períodos. Correntes de ferro, algemas e até camisas de força improvisadas eram usadas para imobilizá-los. Imagine o som constante do tilintar de correntes, misturado com os gritos e lamentos daqueles que estavam presos. Não havia terapêutica em sua contenção, apenas a necessidade de manter a ordem e a segurança dos funcionários, por mais rudimentares que fossem esses esforços. Uma curiosidade incomum é que, em alguns casos, as correntes eram tão curtas que os pacientes mal conseguiam se mover, forçando-os a permanecer em posições desconfortáveis por horas a fio. A falta de pessoal qualificado era gritante. Os poucos funcionários eram, em sua maioria, guardas ou zeladores, com pouca ou nenhuma formação em medicina ou saúde mental. Eles eram responsáveis por supervisionar, alimentar e conter os pacientes. E a compaixão era uma exceção, não a regra. O cansaço, a frustração e a própria desumanização do ambiente levavam a abusos frequentes. O debate acadêmico sutil sobre se a crueldade era inerente aos indivíduos ou um produto do sistema opressor em que operavam, é um ponto crucial para entender o que acontecia ali. A vida em Bedlam era uma rotina monótona de confinamento, fome, sujeira e violência. Não havia atividades terapêuticas, passeios ao ar livre ou qualquer tentativa de estimular a mente ou o corpo. Os dias se arrastavam em uma escuridão sem fim, pontuados apenas pelas refeições escassas e pelas rondas dos guardas. O objetivo não era a cura, mas a segregação e a custódia. Era um purgatório na terra, onde a esperança era uma miragem e a loucura, muitas vezes, era o único escape real da dor. A experiência sensorial de Bedlam era avassaladora. O fedor, a escuridão, o frio, o barulho das correntes e os lamentos. Você se sente preso, mesmo que apenas por um momento, na realidade daqueles que não tinham para onde ir, nenhuma voz para falar por eles. E enquanto você se afasta dessa visão perturbadora, o cheiro nauseabundo de Bedlam permanece gravado em sua memória.
um testemunho sombrio da vida diária de seus infelizes habitantes. Tendo absorvido a realidade sombria das condições diárias em Bedlam, você é agora confrontado com os métodos de tratamento que eram aplicados aos pacientes. Afaste a ideia de compaixão e ciência moderna. Você está em um tempo onde o desespero e a ignorância ditavam as abordagens terapêuticas e o objetivo principal era, na maioria dos casos, suprimir os sintomas, não curar a doença. O ar que você respira agora parece pesado com os ecos de gritos e a ressonância metálica de ferramentas, uma trilha sonora perturbadora do que estava por vir. Os tratamentos em Bedlam eram, para os padrões de hoje, nada menos que tortura. O entendimento predominante da loucura era baseado em teorias antigas, como a teoria humoral, que postulava que a doença resultava de um desequilíbrio dos 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A lógica, ou a falta dela, ditava que para restaurar o equilíbrio era preciso remover o excesso de um humor. Isso levava a práticas como a sangria, onde o sangue era drenado do paciente, muitas vezes em quantidades consideráveis, usando sanguessugas ou cortes intencionais. Imagine a cena. Um paciente fraco, talvez já desnutrido, sangrando profusamente, com a convicção de que isso o faria melhor. O cheiro de sangue, embora sutil, paira no ar, misturando-se com o fedor geral do local. Outro método comum era a purgação, onde substâncias como eméticos para induzir vômito e laxantes fortes eram administradas para limpar o sistema do paciente. Acreditava-se que a loucura poderia ser causada por impurezas no corpo, e a purgação era a forma de expulsá-las. Os efeitos eram devastadores: desidratação severa, diarreia incontrolável e, claro, um aumento significativo do sofrimento do paciente. Você pode quase sentir o sabor amargo na boca, a náusea constante que acompanhava esses tratamentos, somada à humilhação de não ter controle sobre o próprio corpo. A terapia de choque também tinha suas versões primitivas. Uma das mais infames era a terapia da imersão, ou da ducha fria, onde os pacientes eram submersos em água gelada ou expostos a jatos de água fria por longos períodos, na esperança de chocar a loucura para fora do corpo. Outra variação era a cadeira giratória, onde os pacientes eram amarrados a uma cadeira que girava em alta velocidade, na tentativa de induzir vertigem e náuseas, novamente com o objetivo de sacudir a loucura. O barulho do giro, o desespero nos olhos dos pacientes e a indiferença dos que os operavam são ecos perturbadores. A contenção, como você se lembra da sessão anterior, era uma forma constante de tratamento. Pacientes eram frequentemente acorrentados, não apenas para a segurança dos funcionários, mas como uma forma de controlar a doença. A privação sensorial e o isolamento também eram utilizados, com pacientes mantidos em celas escuras e silenciosas por longos períodos. A ideia de que a ausência de estímulos poderia acalmar uma mente perturbada era uma crença, mas na realidade frequentemente resultava em mais desespero e degradação mental. Não havia uma compreensão de que a doença mental poderia ter causas psicológicas ou neurológicas. Em vez disso, a abordagem era puramente física e muitas vezes punitiva. O jejum forçado era outra prática utilizada, acreditando-se que a fome limparia o corpo e a mente. É um fato histórico amplamente conhecido que a taxa de mortalidade em Bedlam era alarmantemente alta. E não é difícil entender o porquê, dadas essas terapias. A linha entre o tratamento e a punição era, na melhor das hipóteses, tênue e, na pior, inexistente. O papel do médico em Bedlam, particularmente durante o período dos Monroes, era mais de administrador do que de terapeuta. A família Monroe,
que por gerações manteve o controle médico de Bedlam, eram clínicos gerais que aplicavam as mesmas técnicas ultrapassadas, sem inovação, ou um verdadeiro desejo de compreender as complexidades da mente. O debate acadêmico sutil sobre se a falta de avanço médico era devida à ignorância ou a uma relutância em abandonar práticas lucrativas é um ponto crucial. Uma curiosidade incomum é que, apesar de supervisionarem o asilo por mais de um século, os Monroes raramente passavam mais do que 1 hora por dia lá, delegando o cuidado direto a zeladores sem treinamento. Você sente o ar denso com a dor não expressa, com os lamentos que se misturam aos rangidos das correntes e ao cheiro persistente de fluidos corporais. A imagem de pacientes em suas celas, submetidos a esses tratamentos desumanos, é avassaladora. É como se a própria estrutura de Bedlam fosse um monumento à crueldade humana. Um lugar onde a esperança era drenada junto com o sangue, e a sanidade era espancada para fora, em vez de ser restaurada. A falta de empatia e a convicção de que estavam fazendo o bem, ou pelo menos o necessário, para os lunáticos, são chocantes. Enquanto você se afasta dessa visão perturbadora, a sensação de impotência e desespero permanece. Os métodos de tratamento de Bedlam não eram apenas ineficazes. Eles eram, em sua essência, uma perpetuação do sofrimento, uma máquina de moer almas que transformava a loucura em algo ainda mais sombrio. E o cheiro, aquele cheiro persistente de doença e desespero, permanece gravado em sua memória, um testemunho silencioso da barbárie que era chamada de cuidado em Bedlam. Deixando para trás a câmara de tortura disfarçada de tratamento em Bedlam, você é agora convidado a ver a instituição através dos olhos de um dos maiores satiristas sociais da época. Estamos em Londres, no século XVIII, e o ar ainda parece carregado com o cheiro de sofrimento, mas agora misturado com o toque de tinta e o burburinho de uma sociedade que, embora chocada, também encontrava um certo fascínio na miséria alheia. Você está prestes a testemunhar como a infâmia de Bedlam foi imortalizada na arte macabra de William Hogarth. William Hogarth, 1697-1764, foi um pintor, gravador e caricaturista inglês, famoso por suas séries morais que criticavam a sociedade britânica de sua época. Ele não poupava ninguém, nem a nobreza corrupta, nem a pobreza abjeta, nem a hipocrisia religiosa. E, é claro, Bedlam não escapou de seu olhar incisivo. A obra mais famosa de Hogarth, que retrata o asilo, é a 8ª e última gravura de sua série A Carreira de um Libertino, A Rake's Progress, intitulada A Cena do Asilo de Bedlam, The Madhouse, de 1735. É um fato histórico amplamente conhecido que Hogarth frequentemente usava suas gravuras para comentários sociais contundentes. Imagine-se diante desta imagem. Não é uma representação idílica. É um retrato brutal e chocante da realidade de Bedlam. Você pode sentir o frio da pedra e o cheiro nauseabundo da sujeira e do desespero, mesmo através do papel. A cena é um turbilhão de figuras grotescas e patéticas, um microcosmo da sociedade da época e, mais especificamente, da loucura que era confinada e exibida. O protagonista da série, Tom Rakewell, um jovem que herdou uma fortuna e a desperdiçou em vícios e extravagâncias, está agora em Bedlam, o último estágio de sua decadência. Ele está nu, acorrentado e em desespero. Uma figura trágica que espelha o destino de muitos que acabavam ali. A genialidade de Hogarth reside em sua capacidade de capturar não apenas o horror das condições, mas também a complexidade da interação entre os pacientes e os visitantes. Você vê figuras da sociedade londrina elegantemente vestidas, visitando o asilo, apontando e rindo dos internados. Essas damas da moda e cavalheiros curiosos são retratados com expressões de fascínio mórbido, distanciados da realidade do sofrimento à sua frente.
Há um debate acadêmico sutil sobre se Hogarth pretendia apenas chocar ou se sua intenção era realmente provocar uma reflexão e talvez uma reforma social. Sua arte era uma denúncia, um espelho implacável da sociedade. Hogarth preencheu a cena com detalhes que sublinham a desumanização. Você pode ver pacientes em diversas formas de loucura. Um que se imagina rei, coroado com palha e vestindo um manto de retalhos. Outro que se acredita astrônomo, com um chapéu de papel e um telescópio improvisado. Um violinista com um arco quebrado, tocando uma melodia inaudível. Cada figura é um testemunho da devastação da mente humana e da forma como a sociedade lidava com ela. O contraste entre a desgraça dos pacientes e a indiferença, ou mesmo o divertimento, dos visitantes é um soco no estômago. A gravura de Hogarth não foi apenas uma representação. Ela moldou a percepção pública de Bedlam por gerações. Para muitos que nunca visitariam o asilo, essa imagem seria sua única janela para o horror que existia ali. A obra contribuiu para a infâmia de Bedlam e para a ideia de que era um lugar de caos incontrolável, de gritos e exibicionismo. Embora as reformas fossem lentas para chegar, o trabalho de artistas como Hogarth ajudou a plantar as sementes da crítica social. Uma curiosidade incomum é que Hogarth teria feito esboços em Bedlam, observando os pacientes e as interações, o que confere à sua obra um realismo perturbador. A cena do asilo de Bedlam não é apenas uma pintura, é um documento histórico, um grito silencioso das almas confinadas e esquecidas. Você pode quase ouvir o zumbido de moscas e o tilintar das correntes enquanto olha para a imagem, sentindo a desesperança no ar. A arte de Hogarth serve como um lembrete vívido da crueldade dos tratamentos e da forma como a sociedade se relacionava com a doença mental. É um testemunho de que a arte pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança social, mesmo que a mudança demore a chegar. Ao se afastar da gravura de Hogarth, a imagem de Tom Rakewell em seu estado de loucura, acorrentado e nu, permanece gravada em sua mente. É um lembrete brutal de que a dignidade humana era uma mercadoria rara em Bedlam e que o sofrimento, mesmo quando exibido para o público, muitas vezes passava despercebido ou era deliberadamente ignorado. E o cheiro, aquele cheiro persistente de miséria e desespero, parece ter sido traduzido para a tinta, uma marca indelével na tapeçaria da história da saúde mental. Ao se afastar da vívida, mas perturbadora representação de Hogarth, você agora mergulha na própria essência do inferno de Bedlam, confrontando os indivíduos que habitavam suas celas. O ar parece vibrar com os ecos de uma miríade de vozes, algumas sussurrantes, outras gritando, todas carregadas de uma dor indizível. Você está prestes a entender os diferentes tipos de aflições que levavam as pessoas a este lugar. Um espelho sombrio da compreensão médica e social da época. Em Bedlam, a linha entre a sanidade e a insanidade era tênue, muitas vezes traçada por aqueles com poder e não com discernimento médico. Não havia diagnósticos psiquiátricos formais como os conhecemos hoje. As condições que hoje reconhecemos como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, demência e até mesmo neurodiversidade eram agrupadas sob o amplo e indistinto guarda-chuva da loucura ou melancolia. O cheiro de corpos sujos e a umidade das celas se misturam com o forte odor de desespero e confusão mental. Imagine os pacientes, um homem sentado em um canto, balançando-se para frente e para trás, murmurando palavras incompreensíveis para si mesmo. Este poderia ser alguém sofrendo de uma psicose severa, talvez esquizofrenia, com alucinações e delírios. Para os olhos da época, ele era simplesmente louco, uma mente perdida para sempre. O barulho das correntes em outras celas, o rangido da madeira podre, tudo contribuía para um ambiente onde a saúde mental seria, inevitavelmente, ainda mais deteriorada. Perto dali,
uma mulher chora incessantemente, recusando-se a comer ou se mover, seus olhos vazios de qualquer brilho. Ela provavelmente estaria sofrendo de depressão profunda, talvez catatonia. Naquela época, essa tristeza avassaladora era vista como uma falha moral ou um desequilíbrio humoral que precisava ser purgado. O tratamento, como você se lembra, frequentemente envolvia purgas e sangrias, o que apenas agravava sua condição física e mental, empurrando-a ainda mais para o abismo do desespero. É um fato histórico amplamente conhecido que muitas das condições que hoje tratamos com terapia e medicação eram vistas como males incuráveis ou até mesmo como punição divina. Você também encontraria indivíduos que hoje seriam diagnosticados com transtorno bipolar, exibindo fases de mania e depressão. Em seus estados maníacos, eles poderiam ser barulhentos, agressivos, falar sem parar ou exibir comportamentos erráticos. Em Bedlam, esses surtos eram vistos como perigosos, levando à contenção severa e à supressão brutal, sem qualquer tentativa de entender a ciclicidade de seu estado. Uma curiosidade incomum é que a rotação dos pacientes na cadeira giratória era, em parte, uma tentativa desajeitada de lidar com esses estados de mania, acreditando que a vertigem os acalmaria. Os idosos, muitas vezes sofrendo de demência ou Alzheimer, também acabavam em Bedlam. Confusos, desorientados, às vezes agressivos ou desmemoriados, eles eram simplesmente classificados como lunáticos velhos, sem qualquer compreensão de suas necessidades específicas. Você pode quase sentir a fragilidade de seus corpos, a confusão em seus olhos, enquanto eles eram misturados com pacientes muito mais jovens e agitados. O tratamento para eles era essencialmente inexistente, sendo a custódia a única solução. Além das condições médicas, muitos eram internados por razões sociais. Mulheres que desafiavam as normas de gênero, que eram consideradas histéricas ou muito emotivas, podiam ser enviadas para Bedlam por seus maridos ou pais. Indivíduos que exibiam comportamentos não convencionais, que eram considerados excêntricos ou que simplesmente não se encaixavam na sociedade, corriam o risco de serem rotulados como loucos. O debate acadêmico sutil sobre como a loucura era, em muitos casos, uma construção social para controlar o comportamento desviante é fundamental para compreender a composição da população de Bedlam. Os pacientes viviam em um ambiente de constante privação e tormento. A falta de luz do sol e de ar fresco, a nutrição inadequada e a ausência total de estímulo mental contribuíam para a deterioração de sua saúde. Muitos que entravam em Bedlam com uma condição leve ou até mesmo com uma tristeza temporária, rapidamente sucumbiriam à loucura induzida pelo próprio ambiente da instituição. Era uma profecia autorrealizável, onde o tratamento era a própria causa de uma piora. A cacofonia de sons em Bedlam, os gemidos, os gritos, as risadas descontroladas e o tilintar das correntes, era a trilha sonora da vida desses pacientes. O cheiro era constante e avassalador, uma mistura de corpos não lavados, excrementos e vômito. Não havia refúgio para os sentidos, nem um momento de paz para a mente. Ao se afastar dessa visão dos pacientes de Bedlam, a imagem de seus sofrimentos permanece gravada em sua memória. Eles eram as almas perdidas, as mentes fragmentadas, as vidas roubadas por uma instituição que, em vez de curar, perpetuava o tormento. E o eco de seus gritos, o cheiro de seu desespero, paira no ar, um lembrete sombrio do que significa ser humano e vulnerável em um mundo que ainda não sabia como cuidar de seus membros mais frágeis, deixando para trás os lamentos dos pacientes em suas celas imundas. Você é transportado para uma nova era, mas não para um alívio imediato. Você se encontra agora no ano de 1676, e o ar de Londres parece mais vibrante, mas ainda com um subcurrent de esgoto e fumaça de carvão.
Estamos diante do novo edifício de Bedlam, em Moorfields, uma estrutura que prometia ser uma melhoria em relação ao seu antecessor medieval. No entanto, como você logo perceberá, a beleza da fachada muitas vezes escondia uma realidade sombria. O segundo edifício de Bedlam foi construído em Moorfields, uma área que na época ficava nos arredores da cidade. Imagine-o, uma imponente estrutura barroca projetada pelo arquiteto Robert Hooke, que lembrava um palácio. Suas proporções grandiosas e sua fachada elaborada eram uma tentativa de conferir dignidade à instituição, ou talvez de mascarar a desumanidade que ocorria dentro de suas paredes. É um fato histórico amplamente conhecido que este edifício foi financiado em grande parte por doações e pela reputação do hospital, que apesar de sua infâmia, era a única opção pública para muitos. O cheiro de pedra nova e cal, misturado com o familiar fedor de corpos não lavados, era uma estranha combinação que recebia os recém-chegados. Ao se aproximar, você pode ver os jardins na frente, um toque de verde em meio à agitação de Londres. Mas mesmo estes não podiam apagar a aura opressiva que emanava do edifício. Os visitantes, como você se lembra, ainda eram permitidos, e as janelas grades do andar térreo se tornaram vitrines para a curiosidade pública. A ironia de um edifício com ares de palácio abrigando tamanho sofrimento era palpável. Era como se a arquitetura tentasse redimir a instituição, mas a realidade interna persistia em contradizer essa fachada. Por dentro, as condições eram, para o choque da época, pouco melhores do que as do antigo Bedlam. Embora o edifício fosse mais espaçoso e com alguma melhoria na ventilação, a superlotação permaneceu um problema crônico. As celas ainda eram espartanas, sem conforto ou dignidade. Os pacientes eram frequentemente mantidos nus ou em farrapos, amarrados com correntes e contidos de formas brutais. Você pode quase sentir o eco do tilintar das correntes reverberando pelos corredores de pedra, um som que se tornou a trilha sonora da loucura em Bedlam. A percepção pública de Bedlam em Moorfields era de uma atração mórbida, um local onde a loucura era exibida para o entretenimento. As histórias sobre os lunáticos tornaram-se parte do folclore londrino, e a frase "um verdadeiro Bedlam" entrou no léxico inglês para descrever um lugar de caos e confusão. O debate acadêmico sutil sobre se a percepção pública de Bedlam era uma glorificação da barbárie ou uma forma de catarse social é um ponto de discussão interessante, mas o fato é que a visitação em massa só reforçava a desumanização. Apesar da nova construção, a filosofia de tratamento não havia evoluído significativamente. Acreditava-se que a loucura poderia ser curada por métodos drásticos, como choque, purgação e sangria, conforme você viu na sessão anterior. Não havia tentativa de compreender as causas subjacentes da doença mental, apenas de suprimir seus sintomas. Os médicos, como a família Monroe, continuavam a aplicar as mesmas técnicas, sem qualquer inovação ou compaixão genuína. Uma curiosidade incomum é que, apesar da grandeza do novo edifício, a administração de Bedlam se preocupava mais em manter a fachada e o fluxo de visitantes do que em melhorar as condições sanitárias ou terapêuticas para os pacientes. Os sons dentro do novo Bedlam eram uma cacofonia constante, os gritos e lamentos dos pacientes, misturados com o riso dos visitantes, o tilintar das correntes e as vozes rudes dos guardas. O cheiro de urina, fezes e corpos não lavados era um lembrete constante da realidade que se escondia por trás da bela fachada. Você se lembra do fedor nauseabundo que pairava no primeiro asilo? Aqui, ele estava mais diluído pelo espaço, mas ainda assim avassalador, impregnando cada canto do edifício. O edifício de Moorfields permaneceu em uso até o início do século XIX.
E durante esse período, testemunhou a transição de uma sociedade que lentamente começava a questionar as práticas desumanas. No entanto, por grande parte de sua existência, ele personificou a ideia de que a loucura era algo a ser contido e exibido, não tratado com dignidade. Ao se afastar da imponente, mas aterrorizante estrutura de Bedlam em Moorfields, a imagem de seus pacientes e visitantes, tão diferentes em sua condição, mas tão conectados pela curiosidade e pelo sofrimento, permanece gravada em sua memória. É um testemunho de uma era onde a aparência importava mais que a dignidade humana e onde a loucura era um espetáculo, e o eco das correntes, o cheiro de desespero e a visão daquela fachada enganosa permanecem no ar, um lembrete sombrio do infame asilo de Bedlam. Ao se afastar do imponente e enganoso edifício de Bedlam, em Moorfields, você é levado a uma história específica, uma lenda que ecoou pelos corredores do asilo e se tornou parte de seu folclore. O ar ainda parece vibrar com os ecos de gritos e o tilintar de correntes, mas agora há um murmúrio de debate e controvérsia que o acompanha. Estamos nos aprofundando na lenda da falsa célula de Nat Lee, um dramaturgo do século XVII, cuja história de internação em Bedlam se tornou um símbolo da arbitrariedade do confinamento. Nathaniel Lee, c. 1653-1692, foi um talentoso, mas muitas vezes atormentado, dramaturgo inglês, conhecido por suas tragédias. Ele era um contemporâneo de John Dryden e, como muitos de sua época, lutou contra a saúde mental. A lenda amplamente divulgada afirma que Lee foi internado em Bedlam e que, durante seu tempo lá, ele fez a observação famosa: "Eles disseram que eu estava louco, e eu disse que eles estavam loucos, e maldito seja o bastardo que me trancou." A história, muitas vezes repetida em biografias e anedotas, pintava um quadro vívido da injustiça e da falta de critérios para a internação. É um fato histórico amplamente conhecido que a instabilidade mental de Lee era de conhecimento público, e ele, de fato, passou algum tempo em um asilo. Imagine-se caminhando pelos corredores do Bedlam de Moorfields, o cheiro de mofo e desespero misturado com o leve odor de umidade e a ressonância de vozes distantes. Você se detém em frente a uma célula que, talvez, a lenda atribua a Nat Lee. Você pode quase visualizar o dramaturgo, talvez em um surto de mania ou melancolia, debatendo consigo mesmo ou com as sombras na parede. A história de Lee ressoa porque ela toca em um medo universal, o de ser aprisionado por uma condição que não é compreendida, ou pior, por um julgamento alheio. No entanto, a parte falsa da lenda é crucial. Embora Lee tenha sido, de fato, internado por cerca de 5 anos em um asilo no final do século XVII, há poucas evidências concretas de que ele tenha sido mantido no próprio Bedlam. Os registros de Bedlam para o período são escassos e incompletos, e não há uma entrada clara para Nathaniel Lee. A maioria dos historiadores modernos e pesquisadores de Bedlam concordam que, embora a internação de Lee seja verdadeira, sua conexão direta com Bedlam e a famosa citação são provavelmente apócrifas ou, no mínimo, não verificáveis. O debate acadêmico sutil sobre a veracidade de lendas populares e sua contribuição para a memória coletiva de instituições como Bedlam é um ponto de discussão fascinante. Apesar da falta de evidências diretas, a lenda persistiu e prosperou. Por quê? Porque ela encapsula perfeitamente a arbitrariedade e a injustiça percebidas das internações em asilos daquela época. A ideia de que alguém podia ser trancado simplesmente por discordar, por ter uma perspectiva diferente ou por exibir um comportamento que a sociedade não compreendia era um temor real. A história de Nat Lee se tornou um símbolo para todos aqueles que foram confinados injustamente, uma voz para os que não tinham voz.
Você pode sentir a ressonância dessa injustiça no ar, o eco das vidas que foram subitamente viradas de cabeça para baixo. A história de Lee é um lembrete de que, em uma era sem diagnósticos claros ou direitos civis para os doentes mentais, a liberdade era uma mercadoria frágil. Uma curiosidade incomum é que, mesmo que a citação de Lee possa ser fabricada, ela é frequentemente atribuída a ele e usada como um exemplo da ironia trágica da cura em Bedlam. A lenda de Nat Lee, falsa ou não, serviu a um propósito importante. Ela humanizou o sofrimento em Bedlam, dando uma face, mesmo que semi-lendária, àqueles que foram relegados à escuridão e ao esquecimento. Ela chamou a atenção para o fato de que nem todos em Bedlam eram loucos, no sentido de estarem perdidos para sempre. Alguns eram simplesmente diferentes, ou vítimas de circunstâncias, ou da incompreensão da sociedade. Ao se afastar da cela imaginária de Nat Lee, você leva consigo a reflexão sobre a verdade e a lenda. As histórias, mesmo as não totalmente factuais, podem ter um poder imenso em moldar nossa compreensão do passado. E no caso de Bedlam, a lenda da falsa célula de Nat Lee ecoa como um lembrete persistente da fragilidade da sanidade e da justiça em um tempo de escuridão. O cheiro de desespero, o tilintar das correntes e o murmúrio da controvérsia ainda parecem pairar no ar, um testemunho da complexidade de sua história. Saindo da controversa lenda de Nat Lee e do edifício grandioso, mas enganoso, de Moorfields, você é confrontado com a figura que se tornou quase sinônimo da gestão de Bedlam por mais de um século. O ar parece se tornar mais estéril, com um toque de pragmatismo frio, enquanto você se transporta para o século XVIII e a era dos Monroe, uma dinastia médica que supervisionou o asilo com uma mistura de competência e, para os padrões modernos, uma chocante falta de compaixão. A família Monroe assumiu o controle médico de Bedlam em 1728, com a nomeação de Dr. James Monroe como médico-chefe. Por mais de 120 anos, a posição permaneceu na família, passando de pai para filho, Dr. James, seguido por Dr. John e depois Dr. Thomas. É um fato histórico amplamente conhecido que essa sucessão geracional conferiu aos Monroe um poder e uma influência consideráveis sobre o tratamento da doença mental na Inglaterra. Você pode quase sentir o peso de sua autoridade pairando sobre os corredores do asilo, uma presença constante e inquestionável. Os Monroes eram médicos renomados para sua época, mas sua abordagem à saúde mental era profundamente arraigada nas teorias do século XVII e XVIII, especialmente na teoria humoral. Eles acreditavam que a loucura era uma condição física causada por desequilíbrios nos fluidos corporais e que o tratamento deveria ser físico e muitas vezes agressivo. Isso significava que as práticas que você já testemunhou, sangrias, purgas, vômitos induzidos e imersão em água fria, continuaram a ser as terapias padrão sob a sua supervisão. O cheiro de ervas amargas, óleos pungentes e o familiar fedor de corpos doentes eram uma constante nos dias dos Monroes. A ironia era que, embora fossem médicos da corte e tivessem uma clientela privada afluente, os Monroes passavam relativamente pouco tempo em Bedlam. O Dr. Thomas Monroe, por exemplo, admitiu a uma comissão parlamentar em 1807 que ele raramente passava mais de 1 hora por dia no asilo, delegando a maior parte do cuidado direto aos zeladores que tinham pouca ou nenhuma formação médica. Você pode imaginar a cena, os pacientes vulneráveis e desesperados, deixados nas mãos de indivíduos sem preparo, enquanto a figura de autoridade mal se dignava a uma inspeção superficial. O debate acadêmico sutil sobre se a negligência dos Monroes era produto de sua fé inabalável em seus métodos ou de uma priorização de sua prática privada sobre o cuidado público,
é um ponto crucial para entender o estado de Bedlam. Sob a gestão dos Monroes, a continuidade do sofrimento foi a característica mais marcante. Embora o edifício de Moorfields fosse mais moderno, os métodos de contenção, a superlotação e a falta de higiene persistiam. As correntes e os grilhões eram ferramentas comuns para manter os pacientes sob controle. A ideia de que a doença mental poderia ser tratada com compaixão, terapia ou uma compreensão mais profunda de suas causas psicológicas estava muito além da compreensão dos Monroes. Para eles, a loucura era algo a ser gerenciado e contido, não curado no sentido de restauração da dignidade. A falta de avanços significativos no tratamento da loucura durante o século de controle dos Monroes é um testemunho da estagnação da psiquiatria da época. Eles eram avessos a inovações e a qualquer tipo de reforma que desafiasse suas práticas estabelecidas. Eles representavam a ortodoxia médica da época, firmemente enraizada em tradições que, embora agora pareçam bárbaras, eram consideradas o estado da arte na época. Uma curiosidade incomum é que a reputação dos Monroes, como guardiões da sabedoria antiga sobre a loucura, lhes rendeu grande respeito na sociedade, mesmo enquanto os pacientes de Bedlam definhavam sob seus cuidados. O legado dos Monroes é complexo. Por um lado, eles mantiveram Bedlam funcionando como uma instituição pública para doentes mentais em uma época em que poucas alternativas existiam. Por outro lado, sua relutância em adotar novas abordagens e sua adesão a métodos cruéis contribuíram significativamente para a perpetuação da infâmia do asilo. Eles foram figuras de transição, presas entre a ignorância medieval e os primeiros lampejos do iluminismo na medicina. Você sente o ar denso, com o peso da inércia, a sensação de que o tempo passou, mas as práticas permaneceram as mesmas. Os sons do sofrimento, os gritos e os lamentos parecem ter se tornado uma trilha sonora familiar nos corredores de Bedlam, ignorados pelas gerações de Monroes que supervisionavam sua perpetuação. E o cheiro, aquele cheiro persistente de doença e estagnação, parece ter se intensificado. Um lembrete vívido da era em que a autoridade médica pouco fez para aliviar o sofrimento que tinha o dever de curar. A visão da rotina sob os Monroes é uma das mais perturbadoras, pois representa não apenas crueldade, mas também a indiferença institucionalizada ao desespero humano. Ao se afastar da perpetuação do sofrimento sob a dinastia Monroe, você é transportado para um ponto de virada, um momento em que as portas de Bedlam, por um breve instante, pareceram se fechar para uma das suas práticas mais infames. O ar parece vibrar com uma leve sensação de mudança, mas ainda há o eco do passado. Você está no final do século XVIII, em uma Londres que começava a ser influenciada pelas ideias do iluminismo, mas que ainda se agarrava firmemente às suas tradições, por mais sombrias que fossem. É neste contexto que a prática de permitir que visitantes pagantes entrassem em Bedlam foi proibida, um pequeno, mas significativo passo em direção à dignidade humana. A decisão de fechar os portões de Bedlam aos curiosos ocorreu por volta de 1770. Por quase 2 séculos, a visão dos loucos tinha sido uma atração popular, um espetáculo macabro, onde o sofrimento era exibido para o entretenimento público. Mas, como você se lembra da cena de Hogarth, a linha entre a curiosidade e a crueldade era tênue, e a prática era uma humilhação constante para os pacientes. O cheiro de corpos sujos e a cacofonia de gritos e risos, tanto dos pacientes quanto dos visitantes, eram uma constante. A proibição não veio de uma súbita explosão de compaixão generalizada, mas sim de uma crescente crítica e de um aumento da consciência pública sobre a desumanidade da situação. Havia uma crescente condenação moral e ética dessa prática,
impulsionada por figuras como o reformador social John Howard, cujos relatórios detalhavam as condições desumanas nas prisões e asilos. Ele e outros como ele começaram a expor a barbárie de transformar seres humanos em objetos de escárnio público. O debate acadêmico sutil sobre se essa mudança foi impulsionada por genuína preocupação moral ou por uma crescente pressão social e uma busca por respeitabilidade da instituição é um ponto de discussão entre historiadores. É um fato histórico amplamente conhecido que, embora a intenção original das visitas fosse arrecadar fundos, a indignação pública começou a superar o benefício financeiro. Imagine a cena. Os portões de ferro de Bedlam, que antes se abriam para a curiosidade de massa, agora permanecem fechados. O fluxo constante de visitantes diminui e o burburinho de vozes curiosas é substituído por um silêncio relativo, interrompido apenas pelos sons internos do asilo. Para os pacientes, isso significava o fim de uma humilhação diária, a remoção do palco no qual eram forçados a se apresentar. Embora suas condições de vida e os métodos de tratamento ainda fossem brutais, a privacidade, por mais tênue que fosse, foi restaurada. Você pode quase sentir o alívio que essa mudança, por menor que fosse, trouxe para aqueles que estavam presos dentro das paredes de Bedlam. No entanto, é crucial entender que essa proibição não significou uma transformação radical nas condições internas do asilo. Os pacientes ainda eram acorrentados, as instalações ainda eram insalubres e os tratamentos ainda eram medievais. A dinastia Monroe, como você se lembra, continuou a supervisionar o asilo com as mesmas práticas desatualizadas. A proibição das visitas foi mais um sintoma de uma mudança gradual na percepção social da loucura do que uma revolução no tratamento. Uma curiosidade incomum é que, mesmo após a proibição formal, alguns relatos sugerem que subornos ainda permitiam que indivíduos entrassem para ver os pacientes, demonstrando a dificuldade de erradicar completamente uma prática tão enraizada. A pressão para a reforma vinha de várias frentes. Filósofos iluministas começaram a questionar a ideia de que a doença mental era uma possessão demoníaca ou uma punição divina, propondo em vez disso que era uma doença do corpo ou da mente que poderia ser compreendida e talvez tratada. Os relatórios de comissões parlamentares, embora lentos, começaram a expor as terríveis realidades dos asilos, criando um ímpeto para a mudança. A abolição das visitas pagantes foi um pequeno passo na longa jornada em direção a uma abordagem mais humana da saúde mental. Representou um reconhecimento, ainda que relutante, de que a dignidade dos doentes mentais deveria ser respeitada, mesmo que o caminho para o tratamento eficaz ainda estivesse a décadas de distância. O cheiro de decomposição e desespero ainda pairava no ar, mas agora sem a adição do cheiro de perfume e o burburinho de risadas curiosas. Ao se afastar dos portões fechados de Bedlam, você reflete sobre a ironia de que a proibição de um espetáculo mórbido foi um dos primeiros vislumbres de humanidade a emergir de um lugar tão sombrio. Embora a batalha pela dignidade dos pacientes estivesse longe de ser vencida, aquele pequeno ato simbolizava uma mudança de mentalidade, um reconhecimento de que a loucura não deveria ser uma atração de circo, mas sim uma condição que exigia cuidado e compreensão, por mais limitada que essa compreensão fosse na época. O eco do silêncio que agora permeava o exterior de Bedlam era para os pacientes um alívio e para a sociedade um lembrete de que o que estava por trás dos muros não deveria ser um show. Deixando para trás o silêncio relativo dos portões fechados de Bedlam, você sente uma nova corrente no ar, um sopro de ideias que começaram a desafiar as velhas crenças. Estamos no final do século XVIII e a influência do iluminismo começava a se fazer sentir, não apenas nos salões de Paris e nas universidades de Edimburgo, mas
de forma mais lenta e tênue, até mesmo nos corredores sombrios de Bedlam. É um período de questionamento, onde a razão e a observação começaram a se opor à superstição e à barbárie. O Iluminismo, um movimento intelectual que enfatizava a razão, a ciência e o individualismo sobre a tradição e a fé cega, foi uma força transformadora na Europa. As ideias de pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire começaram a permear as discussões sobre direitos humanos, dignidade e a natureza da sociedade. O ar, que antes parecia estagnado com o fedor da doença e da ignorância, agora carregava as sementes de uma nova forma de pensar. O cheiro de papel e tinta, de livros recém-impressos, começa a se misturar com os odores de Bedlam, um contraste simbólico. Para Bedlam, a influência do iluminismo foi gradual e, a princípio, quase imperceptível. A prática médica ainda estava firmemente enraizada em teorias antigas, como a teoria humoral, e a loucura ainda era vista por muitos como uma falha moral ou uma possessão. No entanto, o iluminismo começou a introduzir a ideia de que a doença mental poderia ser uma condição da mente ou do corpo que poderia ser estudada e, potencialmente, tratada. É um fato histórico amplamente conhecido que, antes do iluminismo, a doença mental era frequentemente associada a pecados ou fraquezas de caráter. Você pode imaginar os primeiros debates. Talvez um jovem médico, influenciado por novas leituras, sussurrando para um colega mais velho sobre a possibilidade de que o tratamento brutal não estava funcionando, ou que a compaixão poderia ter um papel. Essas eram ideias revolucionárias em um contexto onde a contenção e o castigo eram a norma. O tilintar das correntes e os gritos dos pacientes eram, para a maioria, a confirmação de que a loucura exigia mão de ferro. Mas, para uns poucos, esses sons se tornaram um chamado à mudança. A ênfase do iluminismo na observação empírica e na razão começou a desafiar as abordagens puramente teóricas ou supersticiosas. Médicos e filósofos começaram a argumentar que, em vez de assumir a causa da loucura, deveriam observá-la, registrar seus padrões e tentar entender suas origens. Essa mudança, embora lenta, foi fundamental para o desenvolvimento eventual da psiquiatria como uma disciplina médica. Uma curiosidade incomum é que alguns dos primeiros estudos sobre pacientes com transtornos mentais foram realizados por médicos que buscavam aplicar os princípios iluministas da taxonomia e classificação à loucura, embora ainda de forma muito rudimentar. No entanto, a resistência a essas novas ideias em instituições como Bedlam era imensa. Os Monroes, como você se lembra, estavam firmemente apegados aos seus métodos testados pelo tempo. A mudança era vista com desconfiança e as inovações eram consideradas perigosas ou impraticáveis. O debate acadêmico sutil sobre se a lentidão da reforma em Bedlam foi devido à inércia institucional, à falta de financiamento ou a uma genuína crença na eficácia dos métodos existentes é um ponto complexo para a compreensão da história da psiquiatria. Mesmo assim, a semente foi plantada. O iluminismo trouxe consigo um senso crescente de direitos humanos e dignidade individual. A ideia de que até mesmo os mais vulneráveis da sociedade mereciam um certo nível de tratamento humano começou a ganhar força. Não foi uma mudança abrupta, mas um gotejamento constante de novas perspectivas que, com o tempo, erodiria as fundações das práticas desumanas de Bedlam. Você pode quase sentir essa tensão no ar, o conflito entre o velho e o novo, entre a barbárie e a razão. O cheiro de mofo e desespero ainda pairava sobre as celas, mas agora um novo aroma de esperança, por mais fraco que fosse, começava a se misturar. As discussões sobre a loucura deixaram de ser apenas sobre contenção e se tornaram sobre compreensão e, eventualmente, cura.
A proibição das visitas pagantes, como você viu, foi um dos primeiros sinais visíveis dessa mudança, impulsionada em parte pela crescente consciência dos direitos dos indivíduos. Ao se afastar dessa interseção entre o iluminismo e a realidade de Bedlam, você percebe que a história da saúde mental não é linear. É um caminho tortuoso, com avanços e retrocessos, mas onde a chama da razão, uma vez acesa, não pode ser completamente apagada. A influência do iluminismo em Bedlam pode não ter sido imediata ou revolucionária, mas lançou as bases para as reformas que viriam. Um lembrete de que até mesmo as instituições mais sombrias podem ser tocadas pela luz de novas ideias. E o murmúrio da razão, embora ainda abafado pelos gritos, prometia um futuro onde o tratamento da mente seria, finalmente, guiado pela compaixão e pela ciência. Emergindo da teia de ideias iluministas que lentamente começavam a se infiltrar nas portas de Bedlam, você é agora confrontado com os verdadeiros arquitetos da mudança. O ar, que antes carregava a poeira da estagnação, agora parece vibrar com a energia da determinação e da compaixão. Você está em uma era onde a indignação moral começou a se traduzir em ação, com reformadores dedicados lutando por uma mudança na forma como a sociedade tratava seus membros mais vulneráveis. Uma das figuras mais proeminentes nesse movimento foi John Howard, 1726-1790, um reformador prisional inglês. Embora seu foco principal fosse a reforma das prisões, suas investigações o levaram inevitavelmente aos asilos, incluindo Bedlam, pois a linha entre a prisão e o hospício era muitas vezes tênue. Howard era um homem de princípios, que via as condições desumanas como uma afronta à dignidade humana. É um fato histórico amplamente conhecido que os relatórios detalhados de Howard sobre as condições nas prisões e asilos foram cruciais para expor a barbárie institucional. Você pode quase sentir o ar frio dos calabouços e o cheiro de sujeira que ele deve ter suportado em suas visitas, impulsionado por um senso de justiça. Os relatórios de Howard, publicados no final do século XVIII, pintaram um quadro sombrio de superlotação, sujeira, abuso e negligência. Ele descreveu com detalhes as condições de Bedlam: pacientes acorrentados, nus, sem higiene ou calor. Suas descrições chocaram a sociedade britânica, ou pelo menos os setores mais sensíveis a tais revelações. A imprensa da época, embora ainda incipiente em sua capacidade de influenciar a opinião pública em massa, começou a pegar essas histórias, ampliando a voz dos que pediam por mudanças. Paralelamente a Howard, surgiu uma figura igualmente influente, mas com uma abordagem diferente: William Tuke, 1732-1822, um quacre inglês. Tuke foi o fundador do Retiro de York, York Retreat, em 1796, uma instituição que representava uma abordagem revolucionária para o tratamento da doença mental. Ao contrário de Bedlam, o Retiro de York adotou a abordagem de tratamento moral, que enfatizava a gentileza, o respeito, o trabalho útil e um ambiente de calma e dignidade. Você se lembra do fedor e da cacofonia de Bedlam? No Retiro de York, o cheiro era de jardins e o som era de conversas suaves e atividades produtivas. A filosofia de Tuke era radical para sua época. Ele acreditava que os pacientes com doenças mentais não eram animais selvagens a serem contidos, mas indivíduos que mereciam compaixão e um ambiente que promovesse a recuperação. Em vez de correntes, ele usava contenção mínima, e a ênfase era na comunicação, na rotina estruturada e na reintegração social. Não havia visitas pagantes nem espetáculo, era um santuário, não um zoológico. O debate acadêmico sutil sobre se o sucesso do Retiro de York foi devido à sua metodologia ou à influência da filosofia quacre de igualdade e compaixão é um ponto crucial de discussão. A existência do Retiro de York e o sucesso notável de alguns de seus pacientes
serviram como um modelo contrastante para Bedlam e outras instituições semelhantes. Ele demonstrou que um tratamento mais humano não era apenas eticamente superior, mas também podia ser mais eficaz. As ideias de Tukey e outros reformadores gradualmente começaram a se espalhar, influenciando debates parlamentares e a formação de novas leis relacionadas aos asilos. Uma curiosidade incomum é que Tukey, embora não fosse médico, baseou suas reformas em sua fé religiosa e em sua observação empírica do comportamento humano, o que o colocou em desacordo com a ortodoxia médica dos Monroes. No entanto, a mudança em Bedlam foi lenta e resistiu. A dinastia Monroe, como você se lembra, estava firmemente enraizada em seus métodos e privilégios. As reformas exigiam mais financiamento, mais pessoal treinado e uma mudança fundamental na mentalidade, coisas que Bedlam, em sua forma atual, não estava disposta ou capaz de fornecer. A luta dos reformadores foi, em muitos aspectos, uma batalha contra a inércia institucional e o preconceito social profundamente arraigado. Você sente a tensão no ar, o conflito entre o velho e o novo. O cheiro de podridão e desespero ainda paira nos corredores de Bedlam, mas agora um novo aroma de esperança, de jasmim recém-florescido, como se viesse dos jardins do Retiro de York, começa a se misturar, um lembrete das possibilidades. As vozes dos reformadores, antes abafadas, agora ecoam com maior clareza, desafiando a escuridão e exigindo dignidade. Ao se afastar dessa cena de luta e esperança, você percebe que a história da saúde mental é uma história de indivíduos corajosos que ousaram desafiar o status quo. John Howard e William Tukey, cada um à sua maneira, lançaram as bases para uma revolução no tratamento dos doentes mentais. Uma revolução que, embora demorada, acabaria por transformar instituições como Bedlam. A luz da compaixão e da razão, uma vez acesa, continuava a brilhar, prometendo um futuro onde a mente humana seria tratada com a dignidade que merece. Ao deixar para trás os ecos das reformas de Howard e Tukey, você é transportado para um novo local, uma nova encarnação de Bedlam que prometia uma era de tratamento mais esclarecida. O ar parece mais limpo, com um toque de alvenaria fresca e talvez um sopro de esperança que se mistura com os odores residuais de confinamento. Você está em 1815, em St. George's Fields, Southwark, Londres, o local do terceiro e mais moderno hospital Bethlehem Royal. Esta nova estrutura foi construída para substituir o edifício de Moorfields, que havia se tornado decadente e insalubre, e para refletir as novas, embora ainda incipientes, ideias sobre o tratamento da doença mental. Imagine-o, uma fachada neoclássica imponente, com uma cúpula majestosa e colunas grandiosas, projetada pelo arquiteto James Lewis. O edifício exalava uma aura de solidez e respeitabilidade, um contraste gritante com a imagem decrépita do antigo Bedlam. Era um esforço consciente para distanciar a instituição de sua infame reputação e alinhá-la com os ideais de progresso e razão que varriam a Europa. É um fato histórico amplamente conhecido que a construção deste novo hospital foi impulsionada pela necessidade de acomodar um número crescente de pacientes e pela crescente pressão por melhores condições. O cheiro de tijolo novo e argamassa, misturado com o familiar cheiro de humanidade confinada, era uma estranha e perturbadora combinação. Ao se aproximar, você pode ver que os terrenos eram mais espaçosos, com áreas que prometiam ser pátios e talvez até jardins para os pacientes. A promessa era de luz, ar fresco e uma abordagem mais humana. No entanto, por trás da grandiosa fachada, a realidade interna ainda era um desafio. Embora o novo edifício fosse uma melhoria significativa em termos de arquitetura e infraestrutura, a transição para um tratamento verdadeiramente humano estava longe de ser completa. Você sente o ar, que parecia mais leve do lado de fora,
se tornar denso e pesado novamente ao passar pelos portões. O novo Bedlam foi projetado para abrigar um número maior de pacientes, mas a superlotação continuou sendo um problema recorrente. A demanda por leitos em asilos públicos era imensa e as alas rapidamente se enchiam. As celas eram mais limpas e a ventilação era melhor, mas a filosofia de contenção e controle ainda persistia. Pacientes considerados perigosos ou agitados ainda eram submetidos a restrições físicas, embora a brutalidade pudesse ser ligeiramente atenuada em comparação com as eras anteriores. O barulho das correntes, embora talvez menos onipresente, ainda ecoava em certos cantos do asilo, um lembrete sombrio das práticas que demorariam a morrer. A arquitetura do novo Bedlam era um paradoxo. Por fora, prometia ordem e racionalidade, um reflexo do otimismo do iluminismo. Por dentro, a realidade da doença mental e a persistência de métodos desumanos, embora talvez menos abertamente cruéis, contrastavam fortemente com essa imagem. As alas para pacientes furiosos e melancólicos eram separadas, uma tentativa rudimentar de classificação, mas o tratamento era, em grande parte, o mesmo. O debate acadêmico sutil sobre se a arquitetura influenciou a percepção social da loucura ou se a percepção da loucura ditou a arquitetura é um ponto interessante de discussão. Mas o fato é que a aparência exterior não garantia a dignidade interna. Apesar da nova construção, a influência da dinastia Monroe, embora o Dr. Thomas Monroe tenha se aposentado pouco depois da abertura, e suas abordagens conservadoras ainda se faziam sentir. A mudança de práticas e a adoção de tratamentos verdadeiramente compassivos seriam um processo lento e árduo. A curiosidade incomum é que, mesmo neste edifício moderno, os primeiros sistemas de aquecimento e ventilação eram frequentemente inadequados, levando a temperaturas extremas e problemas de saúde adicionais para os pacientes. O cheiro do novo Bedlam era uma mistura de limpeza superficial e os odores mais profundos e ineradicáveis do sofrimento humano. Um cheiro persistente de desinfetante rudimentar, misturado com os odores corporais e o mofo que parecia impregnar a própria pedra. As vozes, os lamentos e os gritos ainda eram ouvidos, mas talvez com uma intensidade ligeiramente menor, abafados pelas paredes mais sólidas e pela ilusão de progresso. O edifício de St. George's Fields representou uma encruzilhada na história de Bedlam. Simbolizou o reconhecimento de que a antiga estrutura não era mais aceitável e que uma nova abordagem era necessária. No entanto, também demonstrou o quão difícil era erradicar séculos de preconceito e práticas arraigadas. Foi um passo à frente, mas um passo que revelou o longo caminho que ainda precisava ser percorrido antes que o tratamento da doença mental pudesse ser verdadeiramente humano. Você se afasta do majestoso, mas ainda assombroso edifício, com a sensação de que a promessa de uma nova era havia apenas arranhado a superfície da realidade de Bedlam, deixando para trás a grandiosa, mas ainda imperfeita, fachada do novo Bedlam em St. George's Fields. Você é forçado a confrontar uma verdade incômoda. A arquitetura pode mudar, mas a mentalidade por trás dela nem sempre acompanha o ritmo. O ar ainda carrega um cheiro de desinfetante rudimentar, misturado com os odores ineradicáveis de corpos doentes, e você sente a tensão entre a promessa de progresso e a persistência da barbárie. Apesar de o edifício em St. George's Fields ter sido construído com a intenção de ser uma melhoria, apresentando uma arquitetura que remetia a um palácio, a realidade para os pacientes muitas vezes permanecia sombria. O contraste entre a fachada imponente e as condições internas era gritante. Por fora, as colunas neoclássicas e a cúpula majestosa projetavam uma imagem de ordem e ciência, um farol de esperança na cura da loucura.
Por dentro, no entanto, a velha guarda da medicina psiquiátrica ainda ditava as regras, e os métodos de contenção e a falta de terapias eficazes continuavam a ser a norma. É um fato histórico amplamente conhecido que a arquitetura suntuosa muitas vezes servia para impressionar o público e os financiadores, mais do que para beneficiar os pacientes. Imagine-se nos corredores do novo Bedlam. Embora mais amplos e com melhor ventilação do que as antigas instalações de Moorfields, o eco de passos e os lamentos ainda reverberavam. As celas, embora teoricamente mais higiênicas, eram desprovidas de qualquer conforto ou estímulo. Os pacientes, separados em alas para furiosos e melancólicos, viviam em um ambiente estéril e monótono. Você pode sentir o frio da pedra e o silêncio opressor, pontuado por sons esporádicos que quebram a quietude, criando uma atmosfera de isolamento e desesperança. As restrições físicas continuavam sendo uma ferramenta amplamente utilizada. Embora as correntes pesadas pudessem ter dado lugar a camisas de força ou contenções de lona, a essência do confinamento persistia. Acreditava-se que a contenção era necessária para o controle dos pacientes e para a segurança dos funcionários, mas também servia como uma forma de punição e supressão da individualidade. Você pode quase sentir a opressão dessas amarras, a frustração de ter seu corpo e sua vontade cerceados. O cheiro de suor e medo, embora menos intenso que no velho Bedlam, ainda impregna o ar. A falta de pessoal qualificado continuava a ser um problema crônico. Os guardas e zeladores tinham pouca ou nenhuma formação em saúde mental, e sua abordagem era muitas vezes baseada na força e na autoridade, não na compaixão ou na compreensão. O tratamento médico, sob a supervisão da família Monroe, como você se lembra, permanecia estagnado. As sangrias, purgas e banhos frios ainda eram empregados, apesar de serem cada vez mais questionados por alguns reformadores. O debate acadêmico sutil sobre se a persistência desses métodos se dava pela crença genuína em sua eficácia ou pela inércia institucional e o custo da mudança é um ponto de discussão crucial para entender a lentidão das reformas. Apesar das boas intenções por trás da nova construção, a realidade interna de Bedlam ainda estava longe de ser um ambiente terapêutico. O objetivo principal ainda era a custódia e o controle, não a reabilitação ou a reintegração na sociedade. A vida dos pacientes era marcada pela rotina monótona, pela falta de estímulo e pela ausência de qualquer forma de terapia significativa. Uma curiosidade incomum é que, mesmo no novo edifício, a dieta dos pacientes era frequentemente inadequada, composta por alimentos baratos e pouco nutritivos, o que contribuía para a debilitação física e mental. O contraste entre o que Bedlam aspirava a ser e o que realmente era, sob a superfície de sua grandiosa arquitetura, é um testemunho da dificuldade de mudar mentalidades profundamente arraigadas. A sociedade da época ainda não estava totalmente preparada para aceitar a doença mental como uma condição médica que exigia tratamento humano e científico, e não apenas contenção. A percepção do louco como algo a ser escondido ou controlado persistia, e a arquitetura, por mais impressionante que fosse, não podia apagar essa realidade. Você se afasta do majestoso edifício de St. George's Fields, com a sensação de que, embora a aparência externa tivesse mudado dramaticamente, a essência do sofrimento em Bedlam demoraria muito mais para ser transformada. O cheiro de desinfetante e o eco de lamentos ainda pairam no ar, um lembrete vívido de que a verdadeira reforma não reside apenas em paredes novas, mas na mudança de corações e mentes. E a visão daquela fachada imponente, contrastando com a realidade sombria em seu interior, é uma imagem poderosa da luta contínua pela dignidade dos doentes mentais. Ao se afastar da grandiosa, mas ainda cruel, realidade do novo Bedlam em St. George's Fields,
Você sente o ar que o cerca lentamente perder a densidade do sofrimento concentrado, mas ainda carregar o eco das gerações de dor. É um paradoxo sombrio, uma instituição criada para o cuidado que se tornou sinônimo de tormento. Você está agora testemunhando o legado duradouro de Bedlam, como seu nome transcendeu seus muros e se infiltrou na língua e na cultura, tornando-se uma metáfora para o caos, a loucura e a desumanidade. A palavra Bedlam, derivada de Bethlehem, evoluiu para significar um estado de confusão e desordem caótica, um pandemônio. Você pode ouvir a palavra sendo usada em conversas cotidianas, em livros, em filmes, sempre para descrever uma cena de grande barulho e desorganização. Essa persistência no léxico inglês é um testemunho direto da profunda impressão que o asilo deixou na psique coletiva. Imagine um mercado lotado e barulhento, uma sala de aula de crianças indisciplinadas. A descrição é um verdadeiro bedlam, é imediata e universalmente compreendida. Essa apropriação linguística é um fato histórico amplamente conhecido, mostrando como a infâmia do asilo se enraizou na cultura popular. A imagem de Bedlam como um lugar de loucura desenfreada e selvageria foi reforçada por séculos de testemunhos, arte e literatura. As gravuras de William Hogarth, como você se lembra, foram cruciais para essa percepção, pintando um quadro brutal da desumanização. Mesmo depois que as práticas mais flagrantes, como as visitas públicas, foram abolidas, a reputação de Bedlam permaneceu. O cheiro de doença e desespero, embora menos tangível, ainda pairava sobre a memória coletiva, impregnando a própria ideia de loucura. O asilo tornou-se um símbolo da forma como a sociedade tratava seus doentes mentais, com medo, ignorância e crueldade. Ele representava o confinamento, não o cuidado, a segregação, não a cura. A história de Bedlam é um espelho sombrio que reflete as atitudes e crenças da sociedade em relação à saúde mental por séculos. A falta de compreensão da doença mental, a crença em possessão demoníaca ou desequilíbrios físicos e a priorização da ordem social sobre a compaixão individual, tudo isso se cristalizou na imagem de Bedlam. A persistência do legado de Bedlam também reside na forma como ele se tornou um ponto de referência para os reformadores. A cada nova tentativa de melhorar o tratamento dos doentes mentais, o nome de Bedlam era evocado como o epítome do que precisava ser mudado. As histórias de John Howard e William Tuke e o contraste que eles apresentavam com as práticas de Bedlam eram ferramentas poderosas na luta por uma abordagem mais humana. O debate acadêmico sutil sobre se o legado negativo de Bedlam atrasou ou acelerou as reformas psiquiátricas é uma questão complexa, mas é inegável que ele serviu como um catalisador para a discussão. A infâmia do asilo também gerou uma curiosidade mórbida que, de certa forma, ainda persiste. Embora não haja mais visitas pagantes, a fascinação pelo que aconteceu dentro de seus muros continua. Livros, documentários e passeios sobre fantasmas em Londres frequentemente mencionam Bedlam, perpetuando seu status como um lugar de horror. É quase como se o próprio nome, Bedlam, tivesse adquirido uma energia própria, um magnetismo sombrio que atrai a atenção para o lado mais escuro da experiência humana. O legado de Bedlam, portanto, não é apenas um registro histórico, é uma advertência. Ele nos lembra dos perigos da ignorância, do medo e da desumanização. Ele nos força a confrontar o quão cruel a sociedade pode ser quando não compreende ou não tem compaixão pelos mais vulneráveis. O cheiro de mofo e podridão, os gritos e o tilintar das correntes que você sentiu ao longo desta jornada, tudo isso se consolida na imagem de uma instituição que falhou tragicamente em sua missão original. Ao se afastar da densa nuvem do legado de Bedlam,
você percebe que a história do asilo é mais do que apenas um conto de horrores passados. É uma narrativa viva que continua a moldar nossa compreensão da saúde mental e a nos impulsionar a buscar um tratamento mais humano e eficaz. O nome Bedlam serve como um lembrete constante de um capítulo sombrio, mas também como um farol para o progresso. Uma voz silenciosa que nos impele a nunca repetir os erros do passado. E o eco dessa palavra, Bedlam, ressoa em sua mente, um testemunho do poder que um lugar pode ter em capturar a essência da loucura e do sofrimento humanos. Saindo da densa nuvem do legado de Bedlam, onde a palavra se tornou sinônimo de caos, você é agora transportado para uma era de esperança e revolução na compreensão da mente humana. O ar parece mais leve, com um toque de papel e tinta nova, e o cheiro de incenso e mofo dá lugar a algo mais clínico, mais promissor. Estamos no século XIX, uma época em que a evolução da psiquiatria começou a se acelerar, lentamente, afastando-se das práticas bárbaras e em direção a uma abordagem mais científica e, finalmente, mais humana. A psiquiatria, como disciplina médica, estava em seus estágios iniciais. Durante séculos, o tratamento da loucura foi deixado nas mãos de zeladores, clérigos e, em Bedlam, de médicos que se apegavam a teorias desatualizadas, como você se lembra da dinastia Monroe. No entanto, o iluminismo, como vimos, plantou as sementes da razão e da observação empírica. Agora, essas sementes começavam a brotar, impulsionadas por figuras pioneiras que desafiavam o status quo. Uma das figuras mais importantes dessa transição foi o médico francês Philippe Pinel, 1745-1826. Em Paris, ele revolucionou o tratamento da doença mental ao remover as correntes dos pacientes no asilo de Bicêtre e Salpêtrière, defendendo uma abordagem mais compassiva, conhecida como tratamento moral. Você se lembra do tilintar das correntes em Bedlam? Imagine o choque e o alívio de ver essas amarras sendo removidas, a dignidade dos pacientes sendo restaurada, mesmo que de forma rudimentar. É um fato histórico amplamente conhecido que a abordagem de Pinel marcou um ponto de virada significativo na história da psiquiatria, influenciando hospitais em toda a Europa. No Reino Unido, os esforços de reformadores como William Tooke e a sua fundação do Retiro de York continuaram a servir como um contraponto brilhante à escuridão de Bedlam. O sucesso do tratamento moral em instituições como o Retiro demonstrou que a gentileza, a rotina estruturada e o ambiente de apoio podiam ser mais eficazes do que a contenção e a punição. O debate acadêmico sutil sobre se o tratamento moral era uma panaceia ou apenas um passo inicial, mas crucial para a psiquiatria moderna, ainda persiste. A evolução da psiquiatria também foi impulsionada pelos avanços no entendimento da anatomia e fisiologia do cérebro. Embora a neurologia ainda estivesse em sua infância, a ideia de que a doença mental poderia ter causas biológicas e não apenas morais ou espirituais começou a ganhar terreno. E isso levou a uma busca por tratamentos mais baseados na ciência, embora muitos deles ainda fossem experimentais e, para os padrões modernos, questionáveis. No entanto, a mudança em Bedlam foi lenta. A inércia institucional, a falta de financiamento e a resistência a novas ideias eram barreiras formidáveis. Embora o novo edifício em St. George's Fields fosse um passo à frente, a mudança de paradigma no tratamento não aconteceu da noite para o dia. A psiquiatria em Bedlam continuou, por um tempo, a ser uma mistura de práticas antigas e uma relutante adoção de algumas ideias mais progressistas. O cheiro de desinfetante e o familiar odor de doença ainda permeavam o ar, mas agora com um toque de éter e outros compostos químicos usados nas primeiras tentativas de medicação. A necessidade de mais hospitais psiquiátricos públicos também cresceu, mas com um novo foco. A ideia de que asilos deveriam ser mais do que meros depósitos para os loucos começou a se firmar.
Leis como a Lei de Lunáticos de 1845 na Inglaterra, embora imperfeitas, introduziram inspeções e regulamentações, forçando uma maior responsabilização das instituições. Uma curiosidade incomum é que, com o aumento da demanda por tratamentos mais humanos, a construção de novos asilos começou a incorporar elementos como jardins, bibliotecas e salas de recreação, um contraste gritante com as celas espartanas de Bedlam. Você pode sentir a tensão da transição. É como se a própria atmosfera estivesse em um estado de fluxo, as antigas crenças sendo lentamente desmanteladas por novas ideias. Os gritos e lamentos de Bedlam, embora ainda presentes, começavam a ser abafados pela promessa de uma compreensão mais profunda da mente humana e de um tratamento mais digno. Ao se afastar dessa era de transformação, você percebe que a história da psiquiatria é uma jornada complexa, marcada por erros e acertos, mas impulsionada por um desejo crescente de aliviar o sofrimento. A evolução da psiquiatria longe das práticas de Bedlam é um testemunho da capacidade humana de aprender, adaptar e, eventualmente, oferecer esperança àqueles que lutam com a doença mental. E o eco das primeiras vozes que clamaram por humanidade, por mais que tenham sido ignoradas por séculos, finalmente começava a ser ouvido, prometendo um futuro onde a mente seria tratada com a ciência e a compaixão que ela merece. Deixando para trás os primeiros raios de esperança da psiquiatria moderna, você se encontra agora em uma era de fechamento e transição, onde as grandes muralhas dos asilos começaram a ruir, não por catástrofe, mas por uma mudança de paradigma. O ar, que outrora esteve pesado com o cheiro de mofo e desespero, agora parece mais leve, tingido com o aroma de hospitais e clínicas modernas, um sinal de uma nova era para a saúde mental. Estamos nos séculos 20 e 21, testemunhando o fim da era asilar e o advento de abordagens mais comunitárias e integradas para o tratamento da doença mental. A transição das grandes instituições como Bedlam para um modelo de cuidado mais descentralizado foi um processo complexo, impulsionado por uma combinação de fatores. O primeiro foi o crescente reconhecimento da ineficácia dos asilos como locais de cura. Décadas de confinamento, superlotação e práticas desumanas haviam demonstrado que as grandes instituições frequentemente causavam mais danos do que benefícios aos pacientes. Você se lembra do ambiente em Bedlam, as celas espartanas, a falta de higiene, a ausência de terapias significativas? Esses fatores, juntamente com a persistência de abusos, levaram a uma crescente insatisfação e a um clamor por mudanças. É um fato histórico amplamente conhecido que, em meados do século XX, muitos asilos foram considerados armazéns de pessoas, não hospitais. A segunda força motriz foi o avanço da psicofarmacologia. A descoberta de medicamentos antipsicóticos e antidepressivos a partir da década de 1950 revolucionou o tratamento da doença mental. Pela primeira vez, era possível gerenciar os sintomas de forma eficaz, permitindo que muitos pacientes que antes teriam sido confinados em asilos pudessem viver com maior autonomia na comunidade. O cheiro de medicamentos e desinfetantes modernos, misturado com o aroma de hospitais, é um testemunho dessa revolução farmacêutica. Você pode quase sentir o alívio que esses medicamentos trouxeram para milhões. Um contraste gritante com os métodos bárbaros de sangria e purgação. Com a capacidade de tratar os pacientes de forma ambulatorial, a ideia de desinstitucionalização ganhou força. O objetivo era mover os pacientes para ambientes menos restritivos e mais integrados à sociedade, como clínicas comunitárias, hospitais gerais e moradias assistidas. O debate acadêmico sutil sobre se a desinstitucionalização foi uma resposta humanitária ou uma forma de corte de custos é um ponto crucial de discussão, mas o impacto na vida dos pacientes
foi inegável. Em 1948, o National Health Service, NHS, foi estabelecido no Reino Unido, marcando uma mudança fundamental na provisão de cuidados de saúde, incluindo a saúde mental. Isso levou a uma maior padronização e um foco em tratamentos baseados em evidências. Embora Bedlam, que a essa altura já havia sido renomeada para Bethlehem Royal Hospital e estava em um novo local em Beckenham, aberta em 1930, continuasse a funcionar, a filosofia que a havia governado por séculos estava em declínio terminal. A instituição se transformou de um asilo custodial para um moderno hospital psiquiátrico de ensino e pesquisa, um testemunho de sua adaptação e sobrevivência. No entanto, o fim da era asilar não foi sem seus desafios. A desinstitucionalização, embora bem intencionada, muitas vezes falhou em fornecer recursos comunitários adequados, levando a problemas como o aumento de pessoas com transtornos mentais em situação de rua e o encarceramento. Uma curiosidade incomum é que, mesmo com os avanços, a estigmatização da doença mental persistiu, dificultando a plena integração de muitos ex-pacientes de asilos na sociedade. Hoje, os grandes asilos do passado são, em sua maioria, memoriais, museus ou foram demolidos enquanto o cuidado da saúde mental se concentra em abordagens holísticas, que incluem terapia, medicação, apoio social e reabilitação. O legado de Bedlam serve como um lembrete vívido dos erros do passado e da importância de tratar a doença mental com dignidade, compaixão e base científica. O tilintar das correntes e os gritos de desespero que você ouviu em sua jornada por Bedlam foram substituídos, em grande parte, pelo som de conversas em consultórios de terapia e pelo silêncio de pacientes em recuperação. Ao se afastar dessa transição, você percebe que a história da saúde mental é uma jornada de progresso, embora muitas vezes lento e doloroso. O fim da era asilar, simbolizado pelo destino de Bedlam, representa um avanço significativo na forma como a sociedade compreende e cuida de seus membros mais vulneráveis. E o cheiro de um novo começo, por mais que ainda carregue o eco de um passado sombrio, permeia o ar, prometendo um futuro onde a mente humana será tratada com a ciência e a compaixão que ela merece. Deixando para trás o declínio da era asilar e os avanços da psicofarmacologia, você se encontra agora em um ponto de reflexão sobre a própria existência e memória de uma instituição tão infame. O ar, que antes estava carregado com os ecos dos gritos e o cheiro de mofo, agora parece mais neutro, com um toque de modernidade e talvez um sussurro da própria história que se recusa a ser esquecida. Estamos nos dias atuais e você se pergunta, onde Bedlam reside hoje? A resposta não é simples, pois Bedlam, ou o Hospital Bethlehem Royal, existe em múltiplas formas, como uma instituição viva e transformadora, como um museu que guarda suas memórias e como um conceito que permeia a linguagem e a cultura. É um fato histórico amplamente conhecido que o Hospital Bethlehem Royal, após várias mudanças de localização ao longo dos séculos, encontrou seu lar definitivo em Beckenham, Kent, em 1930. Esta é a encarnação moderna da instituição, mas ela está irreconhecível em comparação com a infame Bedlam que você explorou. O atual Hospital Bethlehem Royal é um hospital psiquiátrico de ensino e pesquisa de ponta, parte do South London and Maudsley NHS Foundation Trust, SLAM. Suas instalações são modernas, com equipes multidisciplinares, incluindo psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e enfermeiros especializados. O tratamento é baseado em evidências científicas, com foco na recuperação, reabilitação e reintegração dos pacientes na comunidade. Você pode sentir o cheiro de antissépticos e de equipamentos eletrônicos, um contraste gritante com o fedor de urina e o tilintar das correntes do passado.
A visão de jardins bem cuidados e de espaços terapêuticos é um testemunho da profunda transformação da instituição. No entanto, a história de Bedlam é tão impactante que ela não poderia ser completamente apagada. Uma parte essencial do legado da instituição é o Bethlehem Museum of the Mind, localizado no campus atual do hospital em Beckenham. O museu abriga uma vasta coleção de artefatos, obras de arte criadas por pacientes, instrumentos de tratamento antigos e documentos históricos que contam a história da instituição e da saúde mental. É aqui que os ecos do passado são preservados de forma respeitosa, servindo como um lembrete vívido da jornada tortuosa da psiquiatria. Você se lembra das gravuras de Hogarth? Muitas das representações da loucura, tanto as chocantes quanto as mais sutis, estão expostas aqui, proporcionando uma compreensão mais profunda da evolução do tratamento e da percepção da doença mental. A arquitetura do museu, que é parte do edifício original de 1930, contrasta com as celas escuras e os corredores superlotados do antigo Bedlam. O ar é calmo e o cheiro de madeira e papel antigo evoca uma sensação de reverência. O museu não glorifica o sofrimento, mas o expõe para educar e informar. O debate acadêmico sutil sobre como os museus devem retratar histórias de sofrimento e instituições controversas para educar sem explorar é uma questão importante que o Bethlehem Museum of the Mind aborda com sensibilidade. Além do hospital e do museu, Bedlam também reside na linguagem e na memória cultural. A palavra Bedlam, como você se lembra, continua sendo um sinônimo de caos e desordem. Isso mostra como o nome da instituição se tornou um arquétipo para a confusão e a loucura, um fato histórico amplamente conhecido que ecoa em nossa fala diária. Uma curiosidade incomum é que, mesmo com a modernização do hospital, o nome Bedlam permanece na consciência pública, muitas vezes desassociado de sua origem real, mas ainda carregando um peso histórico e cultural. O local do segundo Bedlam, em Moorfields, é hoje ocupado pelo Broadgate Estate, um complexo de escritórios e varejo moderno, com pouco ou nenhum vestígio visível da antiga instituição. O antigo cemitério, onde muitos pacientes de Bedlam foram enterrados sem identificação, permanece sob as ruas de Londres, um lembrete silencioso das vidas esquecidas. Ao se afastar dessa reflexão, você percebe que a história de Bedlam é um ciclo de sofrimento, reforma e redenção. A instituição, que uma vez personificou a barbárie, agora representa o progresso na saúde mental. Mas sua memória, mantida viva no museu e na própria linguagem, serve como uma advertência contínua dos perigos da ignorância e da desumanização. O cheiro de um novo começo, por mais que ainda carregue o eco de um passado sombrio, permeia o ar. A jornada por Bedlam nos ensina sobre a resiliência humana, a importância da compaixão e a necessidade constante de desafiar preconceitos. Enquanto você se permite fechar os olhos e a mente para as visões desta jornada, o silêncio que se instala é um testemunho de que o descanso e a paz são possíveis, mesmo após uma incursão no infame asilo de Bedlam. Finalizando esta jornada pelas sombras de Bedlam, o ar ao seu redor se torna suave e tranquilo, como uma brisa calma em um dia de primavera. A densidade de séculos de sofrimento e a cacofonia de vozes atormentadas se dissipam, deixando apenas um silêncio reconfortante que envolve você. As imagens de celas escuras, correntes e tratamentos bárbaros recuam para os recantos mais distantes da sua mente, transformando-se em meros ecos, em lições aprendidas, e não em uma presença imediata. Sinta a maciez do que o apoia, a familiaridade do ambiente que o cerca, o calor suave, o aroma de seu próprio espaço. Tudo isso reforça a sensação de segurança e pertencimento. Não há mais cheiros de desespero ou de doença. Apenas a pureza do ar que você respira, lenta e profundamente.
Os fantasmas do passado, por mais vívidos que tenham sido, pertencem a outra época, a outro lugar. Eles são sombras na tapeçaria da história, e você está aqui, ancorado firmemente no presente, em total controle. Permita que cada músculo do seu corpo relaxe, liberando qualquer tensão acumulada. Visualize uma luz suave e morna que irradia de dentro de você, expandindo-se para preencher seu quarto, criando uma bolha de proteção e paz. Esta luz afasta qualquer sombra remanescente, qualquer eco de desconforto, deixando apenas a sensação de bem-estar. As histórias que compartilhamos foram importantes para entender o passado, mas agora é hora de deixá-las repousar. A quietude da noite é um convite ao descanso profundo e reparador. Os avanços da ciência e a compaixão humana que lutaram para superar a escuridão de Bedlam são a prova de que a esperança sempre prevalece. Sinta a tranquilidade se instalar em cada parte do seu ser, uma sensação de segurança inabalável. Nada pode perturbar esta paz que você construiu. Deixe-se levar por esta calma. Imagine um céu noturno límpido, pontilhado de estrelas cintilantes, cada uma delas uma pequena luz guia em meio à vastidão. Ou talvez um campo florido sob a lua cheia, onde a brisa sussurra canções de ninar e o mundo dorme em paz. Esta é a sua noite, um santuário de serenidade.